Eu que eu não estou me vendo aqui, então está aparecendo a minha imagem certa para vocês? Tô mais ou menos assim centralizado? Pra mim tá bem pequenininho no cantinho e a apresentação tá grande, tá perfeito. No meu, eu coloquei no celular agora. Antes eu tava É. no computador. Ah, tá. Antes estava sem som, né? Agora está aparecendo som normal. Beleza. Tá, pra mim tá ótimo. Tá. Será que já estão todos aqui que vão participar? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Bom. Ó, tá a Cíntia, a Maria Thaís, o Matheus, a Samara, a Arlete, Letícia, Anderson e a Poliana. Tá. Bom, eu vou começar então a aula pelo seguinte. Essa aula, esse aplicativo só permite gravar 40 minutos, tá? Só permite essa aula por 40 minutos. Então eu vou começar a aula já. Se por acaso não der nesses 40 minutos, a gente interrompe e continua depois de onde estamos, tá bom? Só para vocês saberem, a aula passada, que foi sobre doenças dos músculos e tendões, que foi a unidade 1.3, eu gravei a aula, são alguns vídeos, eu deixei eles, cada vídeo de mais ou menos 5 minutos, e eles estão no YouTube. Então depois vocês colocam Rogério Hortolã, já vão aparecer os vídeos lá referente à aula 1.3. De qualquer maneira, na semana que vem, eu vou voltar para esse assunto. Na semana que vem nós vamos fazer 2 aulas de 40 minutos. Bom, vou marcar 2 reuniões. Uma vai ser para falar da aula 2.2, que hoje vai ser a aula 2.1, semana que vem vai ser a aula 2.2, e eu vou voltar nessa aula sobre músculos e tendões, que é uma aula importante, tá? Então, semana que vem vai ser a unidade 2.2 e depois vai ser a unidade 1.3, tá bom? A aula de hoje é a 2.1. Então, vamos dar sequência. Quem quiser fazer pergunta pode parar, interromper, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntas. De qualquer maneira, no final vai ter meu e-mail e depois, se tiver alguma outra dúvida, vocês podem mandar por e-mail também, tá bom? Então, só uma revisão um pouquinho. A aula de hoje é sobre fraturas da coluna vertebral, tá bom? Então, olha, aqui nós temos uma revisão da anatomia da coluna vertebral, certo? Então, o que nós temos aqui, olha? Primeiro, perfil. Vocês estão conseguindo ver o mouse também aqui? Sim. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Então tá Sim. bom. Ótimo. Então tá bom. Primeiro corte de perfil. Nossa coluna vertebral está aqui. Então nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e mais 5 vértebras lombares, tá bom? Tem ainda as sacrais e as coxígeas. Estrutura agora vista posterior da coluna vertebral, então as 7 cervicais, 12 torácicas, todas as torácicas se articulam com as costelas. Depois nós temos as 5 lombares, 5 sacrais e mais 3 ou 4 coxígeas, ok? Vamos prestar bastante atenção nessa estrutura da pelve, só um minutinho. Não pode lá pegar na cariola, não? Vai, sai do quarto, pai. Viu? Todo Deixa mundo. ela aí, deixa ela estudar. Amanhã nós resolve. Amanhã. Oi, Tassi. Oi, amiga, tudo bem? Tudo. Chega. Voltei. Bom, essas aulas em casa vai ter isso. De vez em quando meus filhos vão entrar aqui, Nossa, onde tá meus o cachorro vai cadernos? pular em cima do meu colo. Então vamos lá. Eu estava chamando a atenção para essa estrutura sacral e coxígea que está aqui, tá? Por quê? Porque o sacro e o cóccix eles já têm a presença da pelve do lado, que vai dar uma estabilidade maior para essa região. Mais para frente a gente vai falar a importância disso, tá bom? Vamos lá. Agora uma vista anterior. Na parte anterior a gente pode visualizar bem a caixa torácica nesta região também. Mesma coisa, né? 7 cervicais, as 12 torácicas, todas elas se articulando com as costelas. 5 lombares, 5 sacrais e as 3 ou 4 coxígeas, tá? Então nós temos de 33 a 34 vértebras em média, né? Isso pode variar um pouquinho. As curvaturas da coluna vertebral, nós temos 2 curvaturas primárias e 2 secundárias. Que são curvaturas primárias? São aquelas que estão presentes desde lá do feto, né? Então a posição fetal é o quê? Uma posição em C, onde nós já temos a curvatura, a coluna toda é um C, e essas curvaturas primárias são as que vão ser preservadas nesse mesmo sentido, essa cifose, que é a cifose torácica e a cifose sacral, tá? São as curvaturas primárias. E não temos curvaturas secundárias, que são aquelas que são invertidas durante o nosso desenvolvimento.
que é a lordose. Então, as lordoses são curvaturas secundárias. Lordose cervical, curvatura secundária, e a lordose lombar, outra curvatura secundária. Tá? Então, as cifoses são primárias e as lordoses são as secundárias. Bom? Só que o nosso desenvolvimento vertebral é um pouco diferente do nosso desenvolvimento neurológico. Então, vamos lembrar lá, ó, criança, está em fase de desenvolvimento ainda, a parte óssea dela vai crescer muito, porque nós nascemos lá com 30, 40 centímetros, e depois vamos ter mais de 1 metro de altura, né? Então, o crescimento ósseo nosso é espantoso, é muito grande, só que o nosso crescimento neurológico não acompanha esse mesmo ritmo. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa medula espinhal, a parte neurológica da nossa coluna, não cresce tanto quanto a parte óssea, quanto a parte óssea das vértebras. Então, isso vai acarretar no que? Ó, essa parte central aqui é a medula espinhal, que termina nesse ponto, ela atingiu o máximo de crescimento dela, mas a parte óssea continua crescendo mais até a fase final de crescimento, tá? Então, a nossa coluna vertebral, a parte óssea, tem um comprimento maior do que a nossa medula espinhal, que é a parte neurológica. Então, se vocês olharem aqui, ó, nível neurológico C1, o nervo espinhal sai bem na região de C1, entre o occipital e C1. Depois, olha, gradativamente, os nervos têm que tomar um trajeto mais inferior para acompanhar seu nível vertebral. Então, por exemplo, aqui, ó, C8. Né, que é um nível neurológico que não existe no vertebral. O nervo sai, cadê meu mouse aqui? Sai dessa região, ó, e desce para sair aqui nesse espaço vertebral. Aqui, olha, já nesse nível final aqui da torácica, olha só como o nervo tem que tomar um trajeto bem inferior para depois sair no espaço correspondente a ele. E na região lombar isso é mais ainda, olha. Região lombar, aqui é o nível neurológico lombar. Os nervos têm que sair, adquirir um trajeto bem inferior e sair nessa parte vertebral. Isso aqui forma o que eles chamam de cauda equina, tá? Então, esse formato aqui é a cauda equina. Então, esses vários nervos que ficam nessa região. Então, na altura de L1 ou L2, o nível, nós não temos mais medula espinhal. Nós só temos dali para baixo a cauda equina, tá? Esse aqui é o trajeto dos nervos correspondentes. Ok? Alguma dúvida, vocês interrompam, hein, por favor. Vocês podem falar direto aqui ou tem um chat também, né? Se vocês olharem na barra de vocês, existe um chat aí também, tá bom? Vamos lá. Só lembrando que essa aula vai ser gravada e eu vou disponibilizar ela no AVA também, tá bom? Então, só para a gente relembrar, para falar das fraturas vertebrais, a gente tem que saber exatamente dos acidentes ósseos que uma vértebra tem, né? A vértebra é considerada um osso irregular. Por quê? Porque ele não é nem longo, nem alongado, nem curto, ele é completamente irregular, uma vértebra, né? Aqui estão as listas dos acidentes ósseos. Depois, em seguida, a gente vai ter uma foto que eu vou mostrar isso tudo lá, tá? Mas só para vocês lembrarem. Corpo vertebral, pedículo, lâmina, arco vertebral, processo superior, processo transverso, processo articular superior, processo articular inferior, forame, canal vertebral, incisura vertebral superior, incisura vertebral inferior e forame. Vamos lá, vamos mostrar na foto que é muito mais fácil do que ficar só falando aqui. Então, nós temos aqui as principais fotos. Vamos lá, as principais vértebras. Essa vértebra aqui é a C1, que é o Atlas. É a primeira vértebra da nossa coluna vertebral. C1 se articula diretamente com o nosso osso occipital, ok? Essa é a C1. Abaixo dela vem a C2, que é uma vértebra um pouco diferente também. Por quê? Porque existe o dente do áxis. Olha, essa é a estrutura aqui. O dente do áxis se articula diretamente com o Atlas, nesta região. Tá? Então, essa daqui é a C2, é o Atlas. Dali para baixo, as vértebras cervicais vão adquirir um padrão. Essa daqui seria C3, de C3 até C7 elas têm um padrão. As vértebras são pequenas, elas têm um forame por onde passam artérias, né? São as artérias transversas. Então, os processos transversos das vértebras cervicais têm esse forame, que é o forame transverso. Tá? Depois, as vértebras torácicas, são essas aqui. Todas as vértebras torácicas
Nossa, está dizendo que a reunião termina em 10 minutos. Já? Pois é, era para ter 40 minutos. Acabou de começar. Tô achando estranho também. Se ela terminar, eu vou começar de novo, tá? Vocês esperam um pouquinho que eu vou ter que mandar um convite de novo para vocês rapidinho. A gente continua. Tá bom. Tá bom? Abre outra sala. Vértebra torácica tá aqui, se articula com as costelas. Aqui é uma vértebra lombar típica também, já um corpo bem maior, tá? Então vamos colocar todos aqueles acidentes nessa vértebra lombar, que é um pouco maior. Então aqui nós temos o corpo da vértebra. Esta região aqui é o corpo da vértebra, tá? Saindo do corpo da vértebra, nós temos o pedículo. Um pedículo para cá, um pedículo para cá. O pedículo liga o corpo da vértebra ao seu processo transverso. Processo transverso aqui, processo transverso aqui. Tá? Então, corpo, pedículo, processo transverso. Do processo transverso para o processo espinhoso, quem faz a ligação é a lâmina. Isso aqui é a lâmina. E lâmina. E aqui vem o processo espinhoso. Então, olha lá. Corpo, pedículo, processo transverso, lâmina e processo espinhoso. Tá? Isso é uma vista por cima. Nós vamos olhar a vértebra de perfil, nós ainda temos alguns outros acidentes ósseos. Ó. Esta parte aqui é o processo articular superior da vértebra. E essa daqui é o processo articular inferior da vértebra. Tá? Então, imaginando que as vértebras são sobrepostas, o processo articular superior dessa vértebra se articula com o processo articular inferior de uma vértebra que vai estar colocada aqui em cima. Então, elas vão se montando como blocos, né? O processo articular superior de uma se encaixa com o processo articular inferior da outra. E isso vai formando a estrutura da coluna vertebral, tá? Só que agora, entre as vértebras, saem os nervos. Os nervos saem por onde? Por esses orifícios que existem aqui, ó, tá? Então, essa daqui é a incisura vertebral inferior da vértebra, tá? E aqui você vai ter a incisura vertebral superior dela. Então, a incisura vertebral superior de uma se articula com a incisura vertebral inferior de outra, né? Formam isso daqui. Isso aqui vai ser a incisura vertebral, tá? É pela incisura vertebral que saem os nervos espinhais, certo? Então, uma incisura vertebral superior encosta na incisura vertebral inferior da outra vértebra, isso forma a incisura vertebral. E é por aí que saem os nervos espinhais, tá? Voltando para esta vista superior aqui da vértebra, corpo, pedículo, processo transverso, lâmina, tá? Então, essa formação aqui, ó, pedículo e lâmina formam o arco vertebral. Isso aqui seria um arco vertebral. Então, nós temos um arco vertebral aqui, outro arco vertebral aqui, né? Cada vértebra possui um arco vertebral esquerdo, arco vertebral direito. A junção dos dois arcos vertebrais forma um forame, que é o forame vertebral, tá? E os forames vertebrais colocados um acima do outro formam o canal vertebral. Então, se falar fratura do pedículo da vértebra, é uma fratura nesta região. Fratura da lâmina da vértebra, é uma fratura aqui, tá? Fratura do processo transverso, que é, por exemplo, a fratura que o Neymar teve na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? O colombiano foi, deu uma joelhada nas costas dele e ele teve uma fratura do processo transverso de uma vértebra lombar. Tá? Fratura do processo espinhoso, é essa região. Você fala, fratura do arco vertebral. Então, fraturou esta região aqui, tanto pedículo quanto lâmina. Separa essa região do arco vertebral. Teve uma fratura do pedículo com um fragmento invadindo o canal vertebral. Quer dizer, fraturou o pedículo e a parte do fragmento ósseo invadiu o canal vertebral. São fraturas mais graves porque pode haver lesão da medula espinhal. Tá? Alguma dúvida em relação a essa parte de anatomia? Então, vamos em frente. Então, vamos lá, olhando aqui, ó. Processo articular superior desta vértebra se articulando com o processo articular inferior da outra. Ó. Isso aqui é uma articulação sinovial plana, certo? Ó, processo articular superior se articulando com o processo articular inferior da outra vértebra, tá?
Aqui é a incisura vertebral inferior da vértebra. Aqui é a incisura vertebral superior da vértebra. Então, juntando as duas incisuras, forma o forame intervertebral. Okay? Entre os corpos vertebrais, nós temos o disco intervertebral. Aqui está a região do disco. Corpo, processo transverso e processo espinhoso da vértebra. Tá bom? Olha aqui no vértebra torácica. Corpo, pedículo, processo transverso, lâmina, processo espinhoso. Pedículo mais lâmina forma o arco vertebral, que é essa meia volta. Pedículo mais lâmina do outro lado forma o outro arco vertebral. Então, juntando os dois arcos vertebrais, nós temos o forame intervertebral, que é por onde passa a medula espinhal. Certo? Então, vamos lá, vamos falar mais especificamente dos traumatismos mesmo, tá? É importante saber que fratura de coluna é diferente de trauma raquimedular, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é TRM, mas a sigla é para trauma raquimedular. Trauma raquimedular é lesão neurológica, sinal que teve uma secção da medula espinhal da pessoa. Trauma raquimedular é lesão neurológica. Quando a gente fala fratura de coluna, a gente está falando de fratura da vértebra, tá? É possível ter uma fratura da vértebra sem existir um trauma raquimedular. A pessoa teve sorte, né, de ter uma fratura da parte óssea sem causar lesão neurológica. Tá? As lesões neurológicas vão acontecer em torno de 20% das fraturas de coluna. 20% das fraturas de coluna acaba tendo uma lesão da parte neurológica também. Tá? Mas falar só fraturou a coluna não quer dizer que a pessoa teve lesão neurológica. Tá? Por exemplo, Neymar teve uma fratura da coluna vertebral e ele não teve nenhuma lesão neurológica. Tá? Agora, existem casos de fratura onde os fragmentos da fratura causam a lesão, causam um trauma raquimedular. Ou às vezes a fratura é tão grande da coluna vertebral que a vértebra se luxa e a própria vértebra vai e faz uma secção completa da coluna vertebral. Isso acontece. Tá? Por isso que é tão importante em casos de acidentes, de quedas, tomar muito cuidado na remoção de um paciente. Às vezes ele caiu, teve uma fratura da coluna, fraturou a vértebra, mas ele não teve lesão neurológica ainda. Mas na hora do transporte, pega, carrega o cara no ombro, nas costas, leva para lá, leva para cá. Nesse transporte ele pode acabar tendo uma lesão neurológica decorrente da fratura. Tá? Então o transporte desse paciente é sempre muito importante. Né? Se é feito o transporte errado, você pode causar a lesão em seguida. Certo? Então, vamos lá. Traumatismos da coluna vertebral. A reunião está dizendo que vai acabar em 2 minutos, tá? Vocês aguentem firme aí. Eu vou mandar para o Matheus. O Matheus vai ter que passar e-mail para vocês de novo para nós começarmos uma nova reunião, tá? Não sei por que essa reunião vai durar 20 minutos. Vou tentar descobrir por quê. Então, traumatismos da coluna vertebral. Fraturas e luxações da coluna cervical alta. Coluna cervical alta, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de occipital, na base do crânio. Estamos falando de cervical C1 e da C2. Tá? Então, C1, C2 e occipital. Essa é a cervical alta. É a parte mais delicada da nossa coluna. É a formação da nossa medula espinhal. Né? O tronco encefálico ainda está preso dentro do crânio. Agora que o tronco encefálico sai e começa a entrar pelas vértebras, começa a medula espinhal. E ela começa nessa região da cervical alta. Tá? Como é que costuma acontecer fraturas dessa região tão alta da nossa coluna cervical? Em geral, são acidentes automobilísticos e acidentes esportivos. Que tipo de acidente esportivo? Quedas muito abruptas, pessoa que vai fazer mergulho e bate a cabeça em uma pedra, alguma coisa assim. Nos acidentes de automóvel, onde, em geral, a pessoa vai ter também associado traumatismo crânioencefálico. Tá? Então, quando a pessoa tem esse tipo de fratura da cervical bem alta, em geral, ela tem traumatismo crânioencefálico junto. Bateu a cabeça, fraturou o pescoço, tudo. São acidentes, em geral, muito graves. Tá? Frequentemente, essas fraturas resultam em óbito. Por quê? Porque é um nível neurológico muito alto. Muito alto. Então, nesse tipo de fratura, em geral, vai ter uma lesão neurológica que não é compatível com a vida. Tá? Vamos só lembrar que o nervo que vai lá para o nosso diafragma fazer a respiração, um deles é o nervo frênico. Né? E muitas vezes